Pessoal, vamos iniciar o coach hoje. Então, vou falar rapidamente um pouquinho de mim para vocês. Eu sou coach, eu tenho formação em Programação Neurolinguística e PNL, Practitioner e Master Practitioner. Eu tenho formação em na Inteligência Emocional pelo Instituto Abreu Coaching da Flórida, nos Estados Unidos. E tenho pelo Research do Tony Robbins também, formação lá com eles e cursos com eles. E aí, vastos 13 anos de experiência lidando com comportamento humano e coaching, treinando pessoas para alta performance. O que é um processo de coach? Qual a diferença de um processo de coach, de um analista, de um psicólogo, de um terapeuta? O coach, ele trabalha mais focado em objetivos. Mas para que a gente consiga esses objetivos, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de como somos, como funcionamos e como que a gente extrai o melhor da nossa mente. Então, as minhas primeiras aulas vão ser de como a gente funciona e como que a gente vai extrair o melhor de um carinha chamado cérebro, tá? A gente tá com quantas pessoas, amor? 3 pessoas. Tá faltando. Jorge tá por aí. Gosto muito que você assista as minhas aulas, Jorge. Alessandra, Mônica, está faltando Cláudio e o Diogo. Diogo, né? Muito bem. Espero que eles estejam com a gente, senão eles vão assistir gravado. Vamos lá, então. Aviso legal de divulgação de risco. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta para mim antes da gente iniciar? É o momento, podem perguntar o que vocês quiserem. Se quiser saber um pouquinho mais de coach, o que é o processo, a diferença entre coach e terapeuta. O terapeuta ele vai trabalhar e psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra trabalha doenças, o terapeuta ele trabalha emoções, assim como o psicólogo, eles vão trabalhar sentimentos e emoções. O coach ele vai trabalhar focado em resultados, tá? Então, se vocês tiverem... O Cláudio entrou agora. Boa noite, Cláudio. Bom ter você por aqui. Então, é essa a diferença entre os profissionais, tá bom? Eu li o relatório de vocês, eu gostei demais, eu achei muito legal. Alguns me mandaram assim com uma clareza muito grande, outros foram mais conservadores, escreveram um pouquinho, estão um pouco tímidos ainda comigo, mas vocês, durante todo o nosso processo, vocês vão se abrir bastante, pode ter certeza disso. É muito diferente, eu posso medir pelos Dolphins, diferente dos primeiros relatórios que eles me mandavam para os relatórios que eu recebo deles hoje. Muito mais, eles mostram muito mais sentimentos, mais emoções. O processo de coaching faz isso também, deixa a gente mais flexível. O áudio tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Esqueci de perguntar. Me deixem saber aí se vocês estão me ouvindo. Sim. Muito bem. Então, a gente vai, no processo, a gente vai ficando mais flexível, a gente vai se entendendo melhor, entendendo como que a gente extrai o melhor do nosso sistema emocional. Quem entrega os nossos resultados é um órgão físico chamado cérebro, tá? Esse cérebro, só para ele viver, ter as atividades normais que a gente está acostumado a ter, acordar, pensar o que vai comer, o que vai vestir, ir para o trabalho, só para isso, para ele ter atividades normais, ele gasta 20% de toda a energia do sistema. Melhorou, a Mônica disse que melhorou. A imagem estava desfocada, agora melhorou. Então, ele gasta 20% de toda a energia que o sistema tem. Agora, gente, pro tamanho do órgão, só para você fazer coisas básicas que você já tem condicionamento de fazer, que na maioria das vezes a gente faz tudo em piloto automático. Pro tamanho do órgão, é muita coisa. Então, quando a gente começa a exigir mais desse órgão chamado cérebro, ele começa a gastar mais energia. E é tudo que o corpo humano não quer. Então, nós temos, por determinação de um sistema, querer poupar energia, querer poupar desgaste de energia desnecessário. Por isso, nós, seres humanos, queremos sempre um atalho, sempre pegar o caminho mais fácil, sempre que alguém faça algo pra gente. Isso faz parte da humanidade. São poucas as pessoas que que exigem mais do cérebro delas. Por quê? Porque elas não sabem como ele funciona, tá? Então, vamos lá. Põe para mim o meu primeiro...
Meu primeiro slide. Como que a gente funciona? Boa noite, Rodolfo. Como que a gente funciona? Quando um bebê nasce, quando a gente nasce, nós temos que achar uma forma de nos comunicarmos com quem vai cuidar da gente. Nós não sobrevivemos sem cuidados. Se deixarem a gente abandonado, a gente morre por falta de alimentação, de cuidados, porque não nascemos autossuficientes, tá? Então, quando nasce um bebê, ele tem que logo estabelecer uma forma de comunicação. Como que é essa forma de comunicação? Todos vocês são pais aqui? Me deixem saber. Acho que é a mãe, né? Eu sei que pelo relatório, uma pessoa só me escreveu muito pouco sobre ela, mas as outras eu acho que sim, que eram. Que tinham filhos. Enfim, quando nasce um bebê, o que ele faz para falar que ele está com fome, com sono, irritado, quando ele não quer ficar sozinho? Ele chora. Ele estabelece um meio de comunicação com a gente. E conforme vai passando mais tempo com a gente, ele vai estabelecendo outros meios de comunicação através do choro. Então, principalmente quem é mãe identifica mais. Às vezes tem alguns pais que são atentos também, mas identificam isso. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente sabe se ele está com choro, que aquele choro é de sono, que ele está irritado, ou se aquele choro é de fome, ou se aquele choro é de dor. Porque mesmo só chorando, ele estabelece com a gente uma comunicação. E nós também estabelecemos... Olha que legal, o Alessandro é pai de gêmeos. Meu Deus, guerreiro. E nós, quando a gente nasce, a gente também estabelece comunicação com os nossos pais. Isso é da humanidade, é o primeiro comportamento que a gente tem. Estabelecer um nível de... Nossa, 2 pessoas têm gêmeos? Não, o Rodolfo e o Alessandro? Parabéns! Eu era louca para ter gêmeos. Depois que eu tive o primeiro filho, eu já me acalmei. Eu falei, não, vamos um de cada vez. Mas, enfim, a gente começa a estabelecer esse nível de comunicação. E a gente começa a aprender que quando a gente emite um som, alguém vai fazer algo pra gente. Alguém vai suprir alguma necessidade nossa. E, muito rápido. A criança chorou, o pai e a mãe levanta, sai correndo e vai ver, principalmente o primeiro filho. O segundo a gente já demora um pouquinho mais para ir, mas o primeiro a gente está muito ligado e muito atento. O que esse cérebro grava ali? Ele vai gravar o quê? A primeira coisa que ele entendeu. Eu peço e eu recebo. Rápido. Então, durante um ano, a gente desenvolve esse tipo de comunicação. Eu peço e acontece, eu peço e acontece, eu peço e acontece. Depois, eles vão crescendo e eles continuam com esse hábito, que eles pedem para a gente trocar, a gente troca, eles pedem para tomar banho, a gente dá, eles pedem comida, a gente dá, e a gente demora para cair a ficha que algumas atividades eles já podem fazer sozinho. Então, a gente acostuma aquele cérebro que toda vez que ele quer, alguém serve, alguém dá. A gente condiciona o cérebro a não precisar pensar, a não precisar se estimular. E principalmente criança, assim, eles têm mais dificuldade em se vestir, eles têm mais dificuldade em fazer o laço do sapato, eles têm dificuldade, então a gente vai lá e faz para eles. Quando a gente tem essa atitude de fazer para as crianças, o que a gente está ensinando ela? Que ela não pode, que ela não consegue e que ela é dependente da gente. Então a gente está estabelecendo um padrão de comportamento dela com ela mesma. Quando meu primeiro filho nasceu, eu tinha 23 anos de idade, eu era muito jovem, eu não era coach, eu não tinha a vida que eu tenho hoje. Eu fui começar a estudar comportamento humano quando ele tinha 4 anos. Hoje ele tem 20. E hoje eu vejo a dificuldade que o Bruno tem para se virar com coisas básicas da vida, tipo assim, mãe, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, e aí eu faço? O quanto ele me recruta mais para coisas mais básicas. E a Luísa, que tem 7 anos, eu já era coach, já trabalhava na área e já tinha um certo conhecimento de como funciona um cérebro. O quanto ela é mais autônoma, porque eu prestava atenção na idade que ela tinha e dava as atividades de acordo com aquela idade. Então, eu estimulei mais o cérebro dela.
Então eu percebo uma diferença gigante de comportamento entre os dois. O Bruno não foi muito estimulado e a Luísa foi muito estimulada. E eu percebo o Bruno mais dependente e a Luísa mais independente. Também tem o comportamento de homem e mulher. Eu acho que mulher, por si só, ela já é um pouco mais independente e ainda sendo estimulada, a Luísa eu vejo que vai mais. Porém, Luísa questiona mais, Luísa teima mais. Então, quanto mais a gente dá estímulo para aquele cérebro, mais ele se abre, mais alternativas ele tem. Vamos lá. Aí essa criança começa a crescer, ela vai para a escola e ela tem as técnicas de memorização que ela vai aprender, leitura, relaxamento, ela vai saber que quando ela tem sono, ela dorme, ela acorda, ela vai aprender através de visualização, ela vai aprender através de intuição, a gente começa a ser intuitivo, com 7 anos de idade a gente já tem os nossos eus internos, os nossos pensamentos acontecendo, autoconscientização. Até hoje, muitas pessoas não têm, sabia? Elas não desenvolvem a autoconscientização. Tipo, parar, refletir e pensar o que fez e por que fez. Algumas pessoas sim, outras não. Eu perguntei para vocês lá no grupo se vocês já tinham passado por algum tipo de treinamento psicológico. E uma pessoa só me respondeu que não. Terapia, coaching ou psiquiatra ou terapeuta. Alguém aqui já viveu essa experiência? Me deixem saber. Fiz terapia, legal, Mônica. Terapia é muito legal porque ela ensina você a ter a autoconscientização. Através da terapia, a gente começa a pensar mais no que a gente fez, no que a gente quer, começa a se interiorizar mais. Gosto muito dessa ferramenta. Só a Mônica respondeu, então eu acredito que os outros não tenham. Vou achar que não, tá? Se vocês não quiserem falar comigo, eu até entendo, então eu vou achar que não. Vamos lá. Diante disso, qual que é a finalidade do nosso cérebro? O Jorge fez, eu já fiz também. Eu sei que você fez coach comigo, Jorge. Mas eu não sabia que você tinha feito terapia. Muito bom. A finalidade do nosso cérebro sempre, tá, gente? É como se fosse um mecanismo embutido de comportamento dentro do ser humano. Nós queremos mais eficácia, mais desempenho com pouco esforço, com menos esforço. Isso significa... Oi? Sei. Opa! Tem um coach aqui do meu lado querendo me ajudar hoje. É que ele ouve tantas minhas aulas que acho que ele já sabe decor, né? Enfim, o nosso cérebro, ele quer mais eficácia, mais desempenho com pouco esforço. E aí ele responde em forma de aprendizado, eu aprendi. Fugindo disso, tudo que foge desse esquema rápido, chorou, tem, pediu, fez, tudo que foge disso, o que a gente cria? A gente cria resistência. Por isso é tão complexo aprender coisas novas, aprender uma língua nova, querer sair da zona de conforto. O nosso cérebro tem esse comportamento gravado dentro do nosso sistema emocional. As pessoas, elas têm a tendência de querer depender de alguém sempre, de querer que alguém faça algo para ela sempre. Às vezes, super inconsciente, super. Ela não tem consciência daquilo. Ela espera sempre alguém fazer por ela. Por quê? É um condicionamento que vem da infância. Foi o primeiro aprendizado que a gente teve. Então, ele está muito enraizado na humanidade. Lembre-se disso, nós vamos falar muito disso durante todo o coach. Vocês vão sempre querer fazer mais com menos. Tipo, as pessoas sempre vão querer fazer mais com menos dinheiro. É por isso que a gente gosta de barganhar, por isso que a gente gosta de pesquisar. A gente tem esse condicionamento dentro da gente. A gente vai querer ganhar mais e gastar menos, vai querer ter mais aprendizado e estudar menos. A gente sempre vai querer fazer mais com menos. Isso é muito da humanidade, tá? Por quê? Por causa dos nossos primeiros condicionamentos. Nós somos criados, a nossa mente entendeu isso muito cedo na nossa vida. E não tem outra forma da gente viver, porque nós não somos autônomos, a gente precisa de alguém que vá fazer algo pra gente. Então a gente aprende isso, entende isso muito cedo na vida.
Então, é um comportamento que nós vamos ter que ter consciência que nós temos e que nós vamos lutar com ele a vida toda. A vida toda a gente vai ter que identificar quando que a gente está dentro desse padrão. Por exemplo, olha só, eu sou coach, eu conheço esse padrão, eu sei que eu tenho esse padrão de comportamento, eu não gosto de ter esse padrão de comportamento, mas, tipo, eu não gosto muito de mexer com o computador. Eu não sou muito tecnológica, sabe assim? Eu tenho um celular iPhone para mexer no WhatsApp, por quê? Porque eu falo com vocês, para mexer no Instagram, por quê? Para trabalhar, para falar com vocês, para sapear um pouquinho as redes sociais e só eu não sei tudo que tem lá. Aprendi a usar o Google Agenda porque foi necessidade também, aquilo facilitava muito a minha vida, mas deve ter outros 1000 recursos lá que eu não uso. O Júnior assiste as minhas aulas, por quê? Porque ele que fica mexendo aqui para mim, passa, volta, faz o slide. Então, quero fazer mais com menos. Eu tenho alguém que facilita a minha vida, por que eu vou gastar energia com isso? Né? Entender como a gente funciona? Vocês estão se identificando aí nesse padrão de comportamento? Onde é que vocês fazem isso? Provavelmente em alguma área da vida de vocês, vocês fazem isso. Esperando que alguém faça comida, esperando alguma coisa, codependentes de alguém para alguma coisa na vida de vocês. Isso é comportamento humano puro. Uma vez um cara falou assim para mim num processo de coaching: eu sou autossuficiente. Eu me viro, eu cozinho e não sei o quê. Porque eu estava explicando para ele hierarquia. Que sempre vai ter alguém acima da gente. Que a gente tinha um ego gigante e eu tentando explicar para ele, ele falou: não, eu sou autossuficiente, eu me viro, eu cozinho, eu vou no supermercado, eu dirijo meu carro, eu não admito que ninguém faça nada para mim, não sei o quê, papapá, papapá. Eu disse assim: quando você fica doente? Não, eu pesquiso no Google, eu vou lá, eu acho um remédio, e seriamente doente? Eu vou no médico. Então você precisa de alguém. Tem alguém acima de você. Aí, não, mas isso é muito raro, porque não sei o quê, papai, teimando, resistência. Quem resiste, persiste no comportamento. Lembre-se disso também, que nós vamos falar muito disso. Quem resiste, persiste. E aí foi, tá bom. Então me diga, a roupa que você está vestindo, você confeccionou? Não. Não somos autossuficientes. Sempre vai ter alguém que sabe mais, sempre vai ter alguém acima da gente. Se a gente chegar, sei lá, no nível mais alto que a gente possa chegar, vamos pensar qual será o nível mais alto? Sei lá, presidente da República dos Estados Unidos. Será que tem alguém acima desse cara em nível de poder? Pode ser que sim. Pode ser que a gente entre num nível espiritual. Sempre vai ter alguém acima de alguém. Nunca somos os fodões, os que vão saber tudo, que vão entender. Sempre tem alguém acima da gente. A gente tem que saber o lugar que a gente ocupa. Vocês têm alguma dúvida sobre esse material? Vocês entenderam como que o nosso sistema funciona? Vamos lá, meu grupo quieto, de 5 pessoas. A Jorge já sabe disso, que também já escutou essa aula pra caramba, né, Jorge? Muito bem, muito quietos, vamos para o próximo slide. Ninguém quer conversar comigo hoje, a aula vai ser muito rápida. Durante 24 horas, nós temos milhões de pensamentos que passam pela nossa mente, sendo que alguns nós temos consciência deles e outros não. Imagina que milhões de pensamentos são muitos pensamentos. Muitos. E tem pensamentos que a gente não tem consciência dele, a gente não sabe que a gente pensou ele. Mas ele passou pela nossa mente, deixou um sentimento e vazou. E a gente nem percebeu. Foi muito rápido, foi uma conexão neural muito rápida, mas deixou um sentimento. Alguém aqui, alguma vez, já acordou se sentindo triste e não sabe por quê? Ou em determinada hora do dia ficou triste e não entende por quê? E não entendeu por quê? Tipo, eu não sei porque eu tô triste, só sei que eu tô sentindo para baixo, tristeza, alguma coisa assim, e não sabe identificar. Já aconteceu com vocês isso? Me deixem saber. A Mônica, sim, acontece muito comigo. Alguém mais já fica triste do nada, assim, não sabe? Mônica, nesse momento você teve um micropensamento. O Rodolfo não. Você teve um micropensamento, ele passou muito rápido, você não teve tempo de processar conscientemente esse pensamento, mas ele deixou um sentimento e vazou.
Imagina, 24 horas, milhões de pensamentos, gente, é muito pensamento. A nossa mente, ela é muito falante, ela é muito ativa. A gente tem diálogo interno acelerado lá dentro a todo momento. A todo momento a gente tem um diálogo interno acontecendo. Muitos deles, se a gente prestar atenção, a gente vai entender o que está acontecendo, e outros não. Uma pessoa disse assim, sim, fico às vezes eu fico às vezes e acordo triste. É isso que acontece. Você não processou, foi um micropensamento que ele só deixou um sentimento e vazou e foi embora. Ou é um sentimento, é um pensamento que você tem sempre. Como você tem sempre esse tipo de pensamento, a mente nem processa mais, cai num piloto automático, ele vem, deixa o sentimento e vaza e sai fora. Mas o sentimento fica ali. O que eu quero dizer com isso? Nós temos diálogo interno dentro do nosso sistema emocional. A todo momento está acontecendo um diálogo interno. A nossa mente, ela é falante, ela fala com a gente a todo momento. Só que a gente não percebe. Entra num piloto automático. O que é um piloto automático? São coisas que acontecem todos os dias na nossa vida e que passam desapercebidos pela gente. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar. Alguém aqui já saiu de casa, trancou a porta e a hora que estava no carro ou chegando no trabalho ficou pensando, será que eu tranquei a porta? Ou desligou o fogão, será que eu desliguei? Ou qualquer coisa assim. Me deixem saber. Se vocês fizeram alguma coisa num piloto automático e ficaram na dúvida se tinham trancado o carro ou não, se tinha trancado a porta ou não, se tinham feito aquela atividade ou não. Sim, todo mundo aqui disse sim, sim, sim. O que acontece com o seu sistema? Você está acostumado a fazer tudo isso todos os dias, você faz muito essa atividade. Sim, às vezes eu volto para verificar e eu acho que sou doido. E normalmente você fechou, né? Você volta para verificar e você vai ver você fechou. O que aconteceu? Você faz isso todos os dias. A sua mente, ela quer o quê? Mais com menos, ela quer poupar energia. Então ela assume o comando, é como se fosse um piloto automático, ela assume o comando das suas tarefas e vai fazer por você e não deixa você consciente naquela atividade. Ela não deixa você prestar atenção naquela atividade. Ela entra num piloto automático, ela sabe o que tem que fazer, então ela vai lá e faz por você. Ela vira um sistema autônomo, inconsciente. É louco isso, gente, mas acontece. E aí, a hora que a gente cai em si, a gente já tá dentro do carro e a gente não lembra da cena de saindo de casa, de trancando a porta, ou de desligar o fogo, ou qualquer atividade que a gente faça rotineiramente. Tudo que é rotina, ela assume o comando para você não gastar energia, para você poupar mais energia ainda, porque o cérebro, pelo tamanho do órgão, ele gasta muita energia. Vocês vão entender na nossa segunda aula, que eu vou falar de níveis cerebrais, o quanto isso é muito sério dentro do nosso sistema. Enfim, por quê? Porque a nossa mente é muito falante, a nossa mente tem muito diálogo interno e ela já gasta muita energia com esses diálogos internos e ela quer poupar energia a todo momento, tá? Diante disso, gente, nós temos aqui os 6 eus pensantes, tá? Eu vou explicar cada um deles para vocês e depois eu quero que vocês façam uma autoanálise, tá? O primeiro eu, que é o eu mais protetor do nosso sistema emocional, eu chamo de eu do chapéu preto. Quem é esse cara? Esse diálogo interno, esse pensamento que a gente tem. Ele é responsável pelas nossas defesas. Ele é crítico, ele já chega criticando, rotulando, pensando negativamente sobre tudo e sobre as pessoas ou sobre a gente mesmo. Ele age com um julgamento, ele rotula, ele generaliza, ele desconfia muito das pessoas, ele julga que já sabe tudo, ele é o dono da verdade. Não, isso aí eu já sei, isso aí eu já aprendi, eu vou só dar uma passada aqui, mas já sei. Esse tipo de pensamento eu chamo de eu do chapéu preto. Agora eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Quantos de vocês não usam o eu do chapéu preto quase em tudo que vocês vão fazer que vocês não conhecem? Tipo, se vocês não conhecem uma pessoa e vocês acabaram de ver ela, qual é o tipo de julgamento que vocês têm de cara, assim? É o sistema protetor, ele vai proteger vocês de tudo e de todos.
Se alguém chega e te oferece uma coisa muito mirabolante, mas muito legal, assim, falam para você, gente, você tem que fazer isso, você tem que comprar isso, você tem que ir nessa viagem, não sei o quê, e você não conhece muito bem essa pessoa, ou essa pessoa passa uma certa desconfiança do que é aquilo que ela está falando, você sente desconfiança, o que você faz? Você julga, você rotula e você fecha o seu sistema para se proteger. Esse tipo de diálogo interno é comum no cérebro de vocês? O eu do chapéu preto fala muito com vocês? E aí, me digam. Vocês identificam a voz dele? Quando vocês erram, quer ver o eu do chapéu preto? Quando a gente erra, faz uma coisa assim muito cagada mesmo, mas muito merda, uma merda gigante. Como que vocês se tratam internamente? Quem tá falando para vocês? Burro? Mas de novo, uma voz incisiva, brava, criticando, mas errou de novo, mas fez isso de novo, mas não aprendeu com o seu erro. Esse diálogo interno que te judia, chamado eu do chapéu preto. É um tipo de pensamento que age contra você mesmo. E aí? Faz sentido para vocês isso? Será que vocês têm isso dentro do sistema de vocês? Me deixem saber. Cláudio, desconfiança em primeiro lugar. O eu do chapéu preto, ele não é mal, tá? Ele age assim porque ele quer te proteger, Cláudia. Ele não quer. Normalmente, quando a gente toma muita rasteira da vida, ou quando a gente passaram muito a perna na gente, ou quando, sei lá, uma pessoa que a gente gosta muito decepcionou a gente, o que a gente faz? Sistema de proteção. Eu do chapéu preto, para não cair na cilada de novo. Sistema protetor. Sim. Sim, às vezes eu faço isso com pessoas que conheço também. Gente, é muito comum a gente usar esse sistema de proteção, tá? Ele foi feito simplesmente para nos proteger, para a gente não ser uma pessoa que alguém chegue e engane, eu quero usar uma frase, uma pessoa inocente, para a gente não ser inocente. Nós temos o eu do chapéu preto. Uma criança, ela não tem o eu do chapéu preto. Tudo que a gente fala para ela, ela acredita. Então, ela não desenvolveu esse eu ainda. Ela começa a desenvolver esse eu na segunda fase da vida dela, que é depois dos 7 anos. Antes dos 7 anos de idade, principalmente os pais, e até as pessoas de fora também. Toda vez que a criança, a gente vai falar qualquer coisa para ela, ela acredita cegamente na gente, porque ela não tem ainda esse sistema de proteção. A partir dos 7 anos de idade, ela começa a desenvolver isso. Hoje a gente brinca qualquer coisa com a minha filha, ela acabou de fazer 7 anos, a gente brinca com ela, ela fala, isso não é verdade, né? E se eu afirmar que é verdade, ela acredita, ela continua ainda, mas antigamente ela nem questionava, eu falava qualquer coisa absurda, ela olhava para mim, ela ria, ela achava que era verdade. Hoje eu posso falar qualquer coisa absurda com ela, que ela fala assim, eu não acho, será que isso é verdade? Ela já começou a questionar para saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Então já tem o questionamento na mente dela que antes não tinha. O eu do chapéu preto, ele simplesmente, ele tá dentro do sistema só para proteger. Porém, ele acaba nos limitando, tá? Ele não sabe o lugar que ele ocupa e ele generaliza tudo e todos. Ele entra em todas as situações quando a gente não tem consciência dele e ele começa a invadir o nosso sistema e usar isso rotineiramente com tudo e com todos. Desconfiar, às vezes bravo, incisivo, crítico, cobra de si e cobra dos outros. O eu chapéu preto, ele é extremamente crítico, ele critica você mesmo e critica os outros. Do mesmo jeito que ele pesa a mão com a gente, ele pesa a mão com os outros, tá? Muito bem, comecem a pensar aí no como que é o eu do chapéu preto de vocês, como que ele age dentro do sistema de vocês. Depois nós temos o eu do chapéu vermelho. Quem é esse cara dentro do nosso sistema emocional? Tipo, quando você leva um loss daquele, o eu do chapéu preto fala, mas ele vem com crenças tipo, não serve para isso, você vai perder todo o seu dinheiro. Ele começa a trazer frases altamente negativas para quê? Para te proteger. Depois, a gente passa
Pro eu do chapéu vermelho. Quem é esse carinha aí? Ele é responsável pelas nossas emoções limitantes, tá? É pensamento do tipo assim, eu nasci assim. Eu não consigo. As coisas para mim são mais difíceis do que para os outros. Eu não posso. Olha o que eu fiz, eu sou assim mesmo, mas é por causa. Aí ele pega, ele traz toda o vítima, o vítima, ele se torna um vítima da situação, todo o vitimismo ele traz para ele e depois ele culpa alguém. Mas eu tomei um stop porque eu errei, mas também o mercado não estava bom. Mas também o meu mentor não ensinou direito. Mas eu não consigo aprender. Eu olho para esse gráfico e eu não entendo nada, é difícil. Tudo para o eu do chapéu vermelho é vítima, é difícil, ele não consegue, ele não sai dali, ele quer desistir, são pensamentos, a gente desiste das coisas quando a gente está acometido de chapéu vermelho. O chapéu vermelho ele é louquinho para fazer a gente abandonar as coisas. Não deu certo na primeira, aí ele fala, pronto, isso vai me dar muito trabalho, eu não vou conseguir fazer isso, eu não quero, eu vou desistir. As mulheres, não tanto os homens, tá? A gente só tem uma mulher na equipe, duas, né? Eu e a Mônica. Nós mulheres, a gente chora. Todas as vezes que a gente não consegue fazer algo, os homens ficam emputecidos, né? Ficam bravos e não sei o quê. Nós choramos. Temos uma facilidade de usar chapéu vermelho para chorar e se vitimizar. Os homens usam também, mas as mulheres têm uma capacidade maior de usar chapéu vermelho. E porque também a gente é vista como sexo frágil e que a gente precisa de mais ajuda, de mais cuidados, e aí a gente começa a querer que a nossa carência seja suprida e a gente faz showzinho, draminha. O ruim disso é que depois que você tem consciência, todo o showzinho e o draminha, ele fica fake, assim. Eu já tentei inúmeras vezes fazer assim, tô cansada, eu tô dando muita aula, Júnior, você tem que me ajudar, dar comida pra Luísa, mas fica fake, porque eu já sei quem é que tá falando comigo, eu já sei que eu tô querendo tirar proveito da situação de alguma forma. Ele até ajuda, ele vai lá e faz, mas é fake, não é mais aquela vítima com emoção, que vem de dentro. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu tenho isso e que eu uso às vezes para vantagem ou que eu vou querer usar para, tipo, aceitar que eu não consigo fazer algo, tá? Faz parte do comportamento humano. Porque a gente sabe disso, a gente vai deixar de ter isso? Não, a gente só vai ter consciência de quando estiver acontecendo, corrige rota. Quando a gente entrar em chapéu vermelho, por que você está se vitimizando? Será que você é tão incapaz assim? Será que você não consegue mesmo? Será que a sua mente não está querendo poupar esforços? Tipo, a gente está lá com 110 pessoas no grupo dos Dolphins. E eu tenho, acho que umas 4 muito vítima. Eu não consigo, eu não entendo, eu não aprendo e não sei o que. Aí eu digo para elas, tá com o chapéuzão vermelho. Não tô, porque eu sempre olha, aí elas me falam assim, é mulher. Não tô, porque eu sempre me virei na vida, eu trabalho desde muito cedo e não sei o quê. Quem é que tá reclamando? A vítima. Porque eu trabalho, porque eu tive que fazer tudo para mim, porque eu está se vitimizando. Quando eu falo para elas, vocês estão com o chapéu vermelho? A resposta é, não, porque eu sempre fiz. Eu tô reclamando porque eu sempre fiz as coisas, porque eu tive que fazer, porque eu tive que me virar. Quem é que tá falando isso, gente? Que tipo de diálogo interno é esse? É o diálogo de vítima. Ao invés de falar assim, sei lá, eu trabalhei a vida inteira e foi legal, porque eu desenvolvi muitas habilidades e não sei o quê. Não, elas entram na negativa. Por que eu não consigo? Porque eu sempre trabalhei muito, eu sempre tive que me virar, eu isso, eu aquilo, se diminuindo. Vítima. E aí? Vocês se identificam com algum desses dois eus pensantes? Por que o eu do chapéu vermelho é importante? O primeiro eu já disse, ele é importante porque ele é o nosso sistema protetor. E o chapéu vermelho? Por que ele existe dentro do sistema? Por que a gente se vitimiza? Porque ele é indicador que a gente precisa de ajuda, que a gente não está conseguindo fazer, ou que a gente não sabe, ou que a gente precisa, se está chorando demais, se está triste demais, que a gente precisa de uma ajuda externa de um profissional. Então, ele é o indicativo que nós precisamos ser socorridos. O lado positivo dele é esse, indicar para a gente que a gente está precisando de ajuda. Alguém se identifica aí?
Me deixem saber se vocês identificaram algum tipo de pensamento assim na mente de vocês, se vocês têm qualquer um desses dois eus pensantes e qual que funciona mais. A Mônica se identifica com os dois. Porque nós somos seres humanos. Eu já, imagina, gente, eu falei aqui para vocês que eu tenho aí mais não. Eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi em 2006. Ativamente, que eu comecei a atender 6, 7, 8, 9, 2006, 2007, 2008, 2010, eu já tinha feito bastante curso, não me achava boa ainda para atender, mas atendi um aqui, outro ali. Então, eu comecei a atender em 2010. De 2010 para hoje, a gente tem aí 9 anos. Então, eu já atendi muita gente, né? E já ouvi muita coisa, já vi de tudo, até que uma pessoa uma vez me disse, era do mercado financeiro, quando eu atendia o pessoal da U-Trading. Ele me disse assim, não, eu não tenho isso dentro do meu sistema, eu não identifico isso dentro do meu sistema. Eu falei, mas é humanamente impossível você não ter, você tem diálogo interno? Não, não tenho. O meu diálogo é externo, é só da boca para fora e não sei o quê. Então eu já ouvi isso, que não tem diálogo interno. Um ser humano que não pensa, que não tem diálogo interno. E já ouvi também, quando eu falo assim, você veio de um ventre humano? Você nasceu de uma mãe, de um pai? Foi de uma barriga humana que você veio? Foi. Então você tem todas as qualidades e todas as deficiências humanas, porque você é um ser humano. E aí uma vez eu até ouvi algo assim, não, talvez eu não tenha vindo de uma barriga humana. Já ouvi isso também. Coisas de alien, sabe assim, que universo e tudo mais. Ser humano. Vamos lá. Passando disso, a gente tem o eu do chapéu azul. Quem é esse cara? O eu do chapéu azul, ele é responsável pelos feedbacks. Ele aceita o erro, é o tipo de pensamento que abaixa a guarda, sabe? Fala assim, tá, eu errei, eu não sei fazer isso, eu preciso de um curso, eu preciso aprender, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde eu erro, eu só não sei como consertar. Mas eu sei que eu preciso fazer algo para mudar a minha situação. Então, ele corrige rota, ele aceita que ele tem aquela deficiência, ele aceita que ele tem um problema, são tipos de pensamento que analisa o que ele fez, analisa que ele errou. Muitas pessoas têm o eu do chapéu azul, analisa que errou, sabe que errou, mas não admite. Por quê? Porque o eu do chapéu preto não deixa ele admitir. E aí, o eu do chapéu azul fica neutralizado, ele não é evolutivo. Para que a gente corrija algo, a gente tem que saber onde a gente erra. E para a gente saber onde a gente erra, a gente tem que admitir o erro. É humano admitir o erro. E ao contrário do que muita gente pensa, é nobre admitir o erro. Saber que errou, entender onde errou e corrigir os nossos erros é nobre. Então, pensamentos do tipo, o eu do chapéu azul, ele pede desculpa, ele aceita que ele errou, ele se propõe em ser melhor, sem se humilhar. Humilde. São pensamentos que têm humildade. Que ele fala, pô, acho que não foi legal. Por várias vezes, eu fui muito rígida com os meus filhos. Eu sou uma mãe muito legal, assim, muito bacana, muito parceira, que conversa, mas às vezes eu pego o meu crítico é muito forte. Então, por vezes, principalmente às vezes com a Luísa, porque ela fala muito, ela é muito expansiva e não sei o que, então eu pego muito firme com ela e daí eu falo, foi além, né, Cissa? Aí eu admito o erro, chamo ela e falo, olha, naquele momento eu estava pensando assim, 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 mas não foi legal. Eu quero refazer com você essa história, vamos tentar entender melhor isso, o que você estava querendo naquele momento. Então eu corrijo a rota e sei aonde eu errei. Mas para que a gente tenha chapéu azul, a gente tem que saber aonde errou e a gente tem que admitir os nossos erros. Ô Jorge, o legal é que cada aula é de um jeito, né? É engraçado, tem dia que eu tô numa inspiração maior para o chapéu azul. Você sente isso também ou não? Eu não falo a mesma coisa para as mesmas pessoas. Não sei se você percebe isso, que eu tô lembrando da aula que eu dei ontem também. Mas enfim, eu do chapéu azul é um eu que provavelmente a gente não tenha muita consciência desse tipo de pensamento e que a gente não estejamos muito ligados nele. É um carinha que a gente vai ter que se esforçar para ter. É um tipo de pensamento que a partir de hoje, que a gente tem consciência dele,
Ah, legal, obrigada, Jorge. Cada vez que o Jorge vê, ele aprende mais. Legal, porque eu falo diferente, eu não sou a mesma pessoa todos os dias, então eu não dou a mesma aula todos os dias. A gente tem que ter mais consciência dele, tá? Vocês vão ter que trazer mais o eu do chapéu preto ativo na mente de vocês, ou ter mais consciência que ele existe e que a gente pode sim corrigir rota e que a gente pode sim admitir o erro, que admitir o erro às vezes não é sinônimo de fragilidade, sim de sabedoria, e que a gente pode usar isso para sermos pessoas mais evoluídas e melhor. Depois do eu do chapéu azul, nós temos o eu do chapéu verde. Quem é esse cara? É o cara. É o tipo de pensamento da mente que ele diz assim, tá, então eu admiti meu erro, eu sei onde errei, como que eu conserto? Como que eu vou fazer diferente? Ele é criativo, ele é responsável pela nossa criatividade em criar soluções. Ele é o gerador de resultados. Tá, então se eu estava operando assim e até hoje eu fiz assim e não sou consistente e eu tenho noção que eu não sou consistente, que eu preciso de algo mais, qual é a minha estratégia? Eu vou fazer um curso, eu vou comprar um curso, eu vou aprender com quem já sabe. O que eu vou fazer de diferente para mudar isso? Gente, vocês têm esse tipo de pensamento dentro de vocês. Vocês só não têm consciência ainda que vocês têm. Mas vocês têm. Vocês só estão aqui hoje porque o eu do chapéu verde trouxe vocês para cá. Ele criou uma alternativa para a deficiência de vocês. Senão vocês não estariam aqui comigo hoje. E passando do eu do chapéu verde, que cria, ele é o dono do como. Como eu faço isso? Como eu arrumo essa situação? Como que eu conserto? Ele acredita num resultado positivo e numa ação positiva. Ele age no aqui, no agora, mas ele quer resultado pro futuro, tá? Ele é altamente evolutivo. Ele cria. Porém, depois de criar, o que a gente tem que fazer? Tomar a ação, fazer, executar o planejamento. Aí vem o eu do chapéu amarelo. Tem muita gente que só cria, tem solução para tudo. Sim, sabe como ganhar dinheiro, tem estratégia para ganhar dinheiro, sabe? Tem vontade de montar uma empresa, cria um monte de coisa, cria e nunca age. Aquela pessoa assim, ela sabe, ela é muito culta, ela sabe, ela lê tudo, ela entende de tudo. Eu chamo essa pessoa de estudiosa, ela é um estudioso. Ela sabe muito bem fazer um projeto, ela sabe muito bem fazer um direcionamento, ela sabe muito bem criar, mas ela não sabe executar. Quem é que executa? Pensamentos do eu do chapéu amarelo. Se tem que fazer, eu já sei como, então vamos aplicar. Vamos fazer. E depois disso, depois do pensamento vamos fazer agora, levanta e faz, resolve isso agora, faz o que você estudou, aplica. O eu do chapéu amarelo eu chamo de fazedor, é quem faz. E tem gente que tem muito eu do chapéu amarelo e pouco eu do chapéu estratégico. Quem tem muito eu do chapéu amarelo são as pessoas que saem fazendo de qualquer jeito e dá com os burros na água. Por quê? Porque ela não tem um planejamento, ela não tem uma estratégia, ela não se preparou para fazer aquilo. Quantos de vocês foram para o mercado financeiro sem se preparar? Foram com um fazedor, foram com esse tipo de pensamento. Eu me viro no meio do caminho, eu aprendo, eu resolvo, eu dou um jeito na hora que chegar lá. Não tem planejamento, não tem estratégia. A chance do erro é muito grande. Vocês contam com a sorte. A chance do erro de um cara fazedor é muito grande. Tem que ser fazedor? Sim. Desde que você se capacitou para fazer. E o eu do chapéu branco é a união de todas as cores. É o cara que ele é aprendiz, ele é neutro, é o tipo de pensamento que ele age unicamente no aqui e no agora. Ele não julga, ele não rotula, ele tenta ser o mais imparcial possível. O eu do chapéu branco, ele sabe que se ele olhar para um lado e escutar a história de uma pessoa, ele vai dar razão para essa pessoa. Se ele escutar a história da outra pessoa, pelo ponto de vista da outra pessoa também tem razão. Cada ponto de vista que é colocado numa história, a pessoa tem razão. Então, o que o eu do chapéu branco é? Ele é o grande sábio, ele não julga, ele não toma partido. E ele entende as duas partes. E ele entende o que está acontecendo, ele entende o sistema emocional. É quando a gente abaixa a nossa guarda inteira e a gente entende que somos seres humanos e somos falhos
Estamos aqui em nível de evolução, todos os dias procurando serem pessoas melhores. Quando eu estudava, a gente fez aquela... Não sei se vocês, a idade de vocês, que eu não pergunto no relatório, eu tenho 43 anos, tá? A gente pintava um círculo com as cores do arco-íris e depois a gente rodava. Quando a gente rodava aquilo, a cor que predomina todas as cores é o branco. Então, qual que é o ideal? O ideal é a gente ter todos esses eus em equilíbrio dentro do sistema. Tipo, ter sim o eu do chapéu preto para não passarem a perna na gente, para a gente não ser facilmente enganado ou manipulado. O eu do chapéu vermelho, sim, porque às vezes a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de um afago, a gente precisa de alguém que esteja ali com a gente. Nós gostamos disso, nós temos merecimento de amor e de afeto e de carinho. E às vezes a gente precisa de um colo, então tem que ter ele. O eu do chapéu azul, o verde e o amarelo, todos em harmonia dentro do sistema fazem com que nós sejamos mais pessoas com um nível de sabedoria maior. Vocês entenderam esses eus? Conversem um pouquinho comigo, vamos deixar o eu do chapéu preto um pouquinho de lado. O crítico e o julgador, aquele que não quer se expor. E conversem um pouquinho comigo, me deixa saber um pouquinho de vocês. Vocês reconhecem isso dentro do sistema emocional de vocês? Vocês já pararam para prestar atenção no diálogo interno da mente de vocês? Tipo, o que passou na mente de vocês antes de entrar nessa sala hoje? Que tipo de pensamento tinha ali? O que eu vou ver lá? O que ela vai falar? O que é uma coisa, um coach emocional dentro do mercado financeiro? O que o eu do chapéu preto falou? Porque ele falou. Eu tenho certeza que o eu do chapéu preto falou com vocês hoje. Me deixem saber. Olha, me identifiquei com o verde e com o amarelo. Muito bom. Quem se identifica com o verde é uma pessoa altamente criativa. É muito bom ser criativo. Me identifiquei com o preto. Me identifiquei com o preto, muito desconfiado. Isso. O preto, assim, ele muito que predomina dentro do nosso sistema. O verde são pessoas mais criativas. E as pessoas, engraçado, as pessoas que têm bastante verde, por que é verde? Se não é o verde, elas arriscam mais, elas perdem mais dinheiro na bolsa. Cláudio. Desculpa, mas é real. Chapéu preto falou, ela vai falar, sem saber se isso realmente trará. Exatamente, ele fala isso aqui, ó. O Cláudio disse, ó, o chapéu sobre mim, o que ele falou? Ela vai falar, sem saber se isso realmente me trará resultado. O eu do chapéu preto dele quer resultado. Por quê? Porque ele tem muito pensamento de chapéu verde também. O chapéu verde é o sinal verde do sistema, sabe assim? Ele é altamente criativo. Será que coach dá resultados reais? É o do chapéu preto falando. A Alessandra se identificou com o preto e com o azul. Que bom, o azul é muito bom. O eu do chapéu azul, ele é uma pessoa que reflete mais, que pensa mais, são pessoas que pensam mais, porém não são muito criativas. Qual chapéu que se dá bem na bolsa? O branco. O eu do chapéu branco se dá bem na bolsa. É o sábio, aquele que não tem... vocês vão aprender o estado gama na próxima aula. E o chapéu branco, ele está muito ligado ao estado gama, os níveis cerebrais gama, que eu vou passar para vocês na próxima aula. Mas é o branco, tá? O branco é a união de todos, tá? Você não ouviu o seu branco ainda, mas você vai ouvir. Sabe quando vocês vão treinar o chapéu branco de vocês? Agora, conforme o coach for acontecendo, vocês vão ficar mais analíticos, vocês vão prestar mais atenção nas outras pessoas. Então, quando vocês forem julgar alguém, e aí um euzinho vai falar assim, pô, você tá usando chapéu preto. Melhor não. É o branco falando. Quando vocês forem ser incisivos com alguém, aí ele vai falar, isso é chapéu preto. Não faz isso não, fica mais na sua. É o branco falando. Eu não vim para a aula com o chapéu preto, estava com boas expectativas. Que bom, Mônica, vamos entender por que você tinha boas expectativas? Porque você tinha filtro. Você chegou até nós por indicação.
tá? De uma pessoa que provavelmente você confia muito. Então, você vem já com o chapéu verde, sabe assim? Você vem com o sinal verde aberto. Por quê? Porque existem filtros dentro do sistema. Quando a gente recebe indicação de pessoas que a gente conhece, que a gente confia, a gente logo instala um chapéu verde ali. O que é o chapéu verde? Está liberado, pode ir. Então, o seu sistema de proteção não entra na frente, não te protege. Eu quero ser branco, vai ser. Boa parte dos Dolphins são muito chapéu branco hoje. Você vê, eles estão lá no curso, mas eles não falam no outro. A gente colocou eles, todo mundo num grupo só. Eles não julgam tanto, eles ficam mais na deles, eles já estão sendo treinados a ter uma mente mais evolutiva e mais livre do chapéu preto. Vocês vão ser. Com certeza vocês vão ser chapéu branco já já. Qual chapéu atrapalha na hora de parar de operar? Qual chapéu atrapalha na hora de parar de operar, mesmo com a meta batida? É o chapéu preto. Se você está com a meta batida, sabe o que o chapéu preto fala? Ah, você pode mais. Ele é ganancioso, ele te desafia, ele vai lá e, sabe assim, tem chama meme, né, na internet, agora é meme, né? Tem um meme que é muito engraçado, eu vejo muito no Facebook, uma menininha e um diabinho aqui falando, vai lá, quando a mãe fala assim, se eu escutar mais um pio, você vai apanhar. Aí vem o diabinho assim e fala assim, fala pio, quem é esse carinha aí? Eu do chapéu preto. Ele desafia. Ele é um sistema, ele é primo irmão do ego, entendeu? Ele vai te desafiar. Ele fala isso assim, só mais uma operação. Ah, só mais uma, vai. Faz só mais uma. Ele é a meta tá batida, tá tudo certo, o seu grande sábio. E se você consultar a sua sensação, o seu sentimento lá dentro, seu sentimento sempre fala com você, você que não ouve. Mas ele diz assim, tá tudo certo, tá tudo bem, fica de boa. Só que a voz dele é tão serena, é tão calma, que você escuta que tá latente aqui, o chapéu preto. Com certeza é o chapéu preto que te bota no mercado com a meta batida, Cláudio. Identifica a voz dele. E a hora que ele falar com você, bota ele no lugar dele, que ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, agora que você conhece ele, bota ele no lugar dele. Que bom que vocês entenderam. Sim, como eu disse, o chapéu preto... tem uma pergunta assim, eu acho que é bom ter um pouco de chapéu preto, estou certo? Que tudo isso é bom, você tem que ter todos eles dentro do sistema. Se ele está dentro do seu sistema emocional, é porque você precisa dele. Se nós não tivéssemos, foi o exemplo que eu dei da minha filha, até o ano passado, tudo que eu falava para ela era absoluta verdade. Tipo assim, ela não tem chapéu preto, a criança não tem um crítico, ela não tem chapéu preto. Então o que ela é? Inocente. Qualquer pessoa engana facilmente uma criança. Por quê? Ela não tem sistema de proteção no sistema emocional. Então, o chapéu preto serve para quê? Para nos proteger. Então, a gente tem que ter ele dentro do sistema, mas para usar em módulo de proteção, nunca em módulo limitante. Ele não pode nos limitar. Ele não pode botar medo na gente, ele não pode nos apavorar, ele não pode nos criticar, só que ele não sabe o lugar que a gente ocupa, porque até há 1 hora atrás, já foi 1 hora de aula, vocês não conheciam ele. Vocês não tinham noção que ele existia dentro de vocês. Agora vocês têm. E agora vocês vão pegar a rédea do sistema de vocês na mão e saber quem é que está falando com vocês e saber se naquele momento é oportuno ou não. Se ele cabe para aquele momento ou se ele não cabe para aquele momento. Vocês vão ter que começar a identificar daqui para frente como que o eu do chapéu preto fala com vocês. Qual que é o tom de voz que ele usa. Como que ele fala dos outros, mas ele fala da gente também. Ele critica a gente também, ele rotula a gente também. Ele é super importante só para que não sejamos ingênuos, mas não é importante para nos limitar. Não é importante para falar mal da gente, não é importante para nos julgar e nos criticar, porque ele faz isso como ninguém. E às vezes a gente nem percebe. Esse sentimento que eu falei para vocês, que às vezes é ruim, que a gente sente esse sentimento ruim e depois passa, foi algum pensamento de eu de chapéu preto que veio, rapidamente passou pela mente, deixou um sentimento e vazou. Então o que ele está fazendo? Ele está te limitando, ele está deixando um sentimento ruim dentro do seu sistema emocional. Nós funcionamos assim. A gente pensa, sente e age, tá? A ação só vem depois do sentimento, tá? Só que às vezes a gente está tão acostumado a pensar aquilo, ou aquele pensamento faz tão parte da gente que
esse pensamento entra num piloto automático que a gente não tem mais consciência dele. Assim como a gente fechou a porta, como desligou lá, desligou o gás ou fechou a porta e não teve consciência que fez aquilo, com os pensamentos também acontece. Eles entram no piloto automático, deixam um sentimento e cai fora. Só que o sentimento traz a ação. Se você está com um sentimento de tristeza, o seu dia vai ser legal, as suas ações vão ser legal, o seu desempenho vai ser legal? Não vai, gente. Não vai. Então, algum tipo de pensamento sempre vai acontecer assim. Pensou, sentiu, agiu. Tá na bolsa de valores? Pensou, sentiu, apertou o dedo. Entendeu? Sentiu medo, tá respondendo ao medo. Sentiu medo, sai fora da operação e a operação ia ser vencedora. Por causa de um sentimento, vocês abandonam uma operação vencedora. Por causa de um sentimento, vocês permanecem numa operação perdedora. É o sentimento que determina a ação. Não podemos deixar o chapéu preto dominar pensamento, sentimento e comportamento. É isso mesmo que acontece. Pensamento, sentimento e ação, e comportamento. Eu não entendi o que ele tem a ver na pergunta, tá? Não podemos deixar o chapéu preto dominar? Então, gente, não tem como você não deixar ele acontecer. Ele vai acontecer, tá? Ele vai vir na sua mente, só que agora você conhece ele. Então, o que você vai fazer? Você vai neutralizar ele, você vai pensar sobre ele, você vai raciocinar sobre ele. Realmente esse pensamento, ele é válido? Ele cabe para esse momento? Por que eu estou agindo assim? O que está acontecendo? Que tipo de sentimento que esse pensamento me traz? Você vai ser autoanalítico agora. Você vai começar a prestar atenção no seu diálogo interno. E eu falo assim, nós não dominamos os sentimentos. Assim, quando a gente não quer chorar, sabe o que acontece? Ou um nó na garganta ou um olho cheio de lágrimas e a gente segurando, assim, travando. Por quê? A emoção já veio. Não adianta. Nós não seguramos sentimentos. Ele vem a partir... Mas nós controlamos pensamentos. Então, se a gente controla o nosso pensamento, o que acontece? A gente automaticamente controla o sentimento. Mas depois que o pensamento veio, se enraizou, você não controla o sentimento. Muito pelo contrário, o sentimento te controla. Vocês estão entendendo? Tem dúvidas? Muito bem, vocês são quietinhos, vocês entendem tudo, não tem dúvidas. Vamos passar para o nosso exercício de hoje. Eu vou querer que no final dessa aula, as aulas de coaching, elas são muito extensas quando a gente tem muita gente, porque tem muita dúvida, mas quando tem poucas pessoas, não tem muita dúvida, e vocês, pelo jeito, são bem atentos, não perguntam muito, que eu gosto em parte disso. Acho que eu não gosto muito, não, eu gosto mais de gente falando, eu gosto de saber mais de sentimentos, porque minha matéria-prima é sentimento, eu só consigo produzir em cima de sentimentos. Se eu não tiver sentimentos, se vocês não me derem sentimentos, eu produzo pouco. Eu preciso de sentimentos. O que vocês passam para mim, do que vocês sentem, é a minha matéria-prima. Eu consigo fazer as minhas obras em cima disso. Então, quanto mais vocês conversarem comigo, quanto mais vocês deixarem eu saber de vocês, mais ferramenta eu tenho para trabalhar, para ajudar e para ensinar vocês, tá bom? Então, vamos lá. A partir de hoje, tá? Vocês vão prestar atenção nos sentimentos de vocês. Por que eu tô sentindo isso? O que eu pensei antes? Porque é muito, muito, muito inconsciente, tá? Quem é o eu que está falando comigo? E outra coisa, vocês vão começar a identificar dentro da casa de vocês, as pessoas que vivem com vocês, você vai falar assim, olá, tá com o chapéuzão preto. Gente, calma, tá? Vocês estão tendo a oportunidade de estar dentro de um processo de coaching. Os cônjuges de vocês, os filhos de vocês, as mães de vocês, os pais de vocês, os irmãos de vocês, não. Então, eles não vão ter o mesmo conhecimento de vocês. Tenham paciência com eles, sejam chapéu branco com eles. Expliquem para eles como eles estão agindo, se eles te derem permissão para fazer aquilo. Senão vocês vão se tornar pessoas
chatas e incisivas em cima do outro, tá? Esse outro, essas outras pessoas, elas não estão tendo essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Então, sejam tolerantes com eles quando vocês verem eles agindo com chapéu preto ou eles agindo com chapéu vermelho. Ajudem, mas não julguem. Eles não estão tendo essa aula. A mente deles não está recebendo isso. Então, porque é normal, depois de uma aula dessa, vocês verem a esposa agindo como, fazendo as coisas para o filho. Como eu disse lá, quanto mais coisas a gente fizer para o filho, mais a gente deixa aquela mente preguiçosa, a gente não dá estímulo para aquela mente. Aí, vocês vão para o mundo agora tudo querendo aplicar, tudo chapéu amarelo, querendo aplicar. Só que vão com calma, principalmente dentro da casa de vocês, expliquem para o cônjuge de vocês como que funciona o sistema humano. O que acontece com o sistema humano? Por que as pessoas agem assim? Que aí vocês começam a se emparelhar. Senão vocês sobem muito e a pessoa que está do seu lado não entende. Tem uma dúvida aqui. Aqui em casa eu sou mais chapéu preto que minha esposa. Minha esposa seria mais chapéu branco. Legal, ela é uma pessoa mais sábia. Geral, as mulheres, sei lá, eu que acho, elas são mais sábias. Vou puxar o saco das mulheres agora. A gente tem muito chapéu vermelho, mas a gente também tem muito centramento, né? A mulher tem mais sentimento, a gente demonstra mais os nossos sentimentos. Não é que a gente seja mais sábia, não. Nós temos maior facilidade de lidar com sentimentos, nós sentimos mais que vocês, então por isso provavelmente a gente é um pouco mais expansiva nessa área do que os homens. Os homens realmente eles são mais chapéu preto mesmo. Eles são mais críticos, durões, por quê? A responsabilidade do lar, às vezes, cai nas costas do homem, né? Ele é o provedor da família, ele, como se diz, né? Ele é o pai de família, ele é o chefe de família, então ele traz mais a ordem, ele traz mais o chapéu preto para a família. Esse sistema de pensamento, existe outros na literatura ou você reuniu nesses 6 eus? Isso, se eu quiser ler mais sobre o assunto, eu vou encontrar com esses nomes e cores? Não. Esse modelo aqui é de Edouard de Bono. Ele foi um neurocientista e ele que fez, ele fez uma metáfora sobre os pensamentos para ficar fácil da gente entender como sai da cabeça. Ele pensou num chapéu. Então ele usou uma metáfora para passar um conhecimento. Se você for estudar na literatura sobre pensamentos, eu não conheço ninguém que falou melhor disso do que Edouard de Bono. Foi o único que, pelo menos para mim, ficou de fácil entendimento. Foi quando eu entendi como eu funcionava. Então, eu sei que Platão escreveu alguma coisa sobre, depois, numa caverna com pessoas, ele usou animais, alguma coisa assim, para relatar o tipo de atitudes, mas nada tão claro como o Edouard de Bono. Então, não sei se você encontra algo tão claro e simples, né, gente? Eu acho que é uma forma simples de ensinar. Pelo menos, tudo que eu estudei até hoje, olha que eu me boto em curso, hein? Todos os anos, pelo menos uma vez por ano, eu vou para um curso, vou escutar um coach novo falando, ou vou fazer algum curso fora do país. O ano passado eu estive na Inglaterra, fazendo curso lá. Esse ano aqui eu não vou para fora do país, porque o Chopra vai estar aqui. Eu gosto muito da literatura do Chopra também, então ele vai dar um curso no Brasil, eu vou estar com ele aqui no Brasil. Então, eu estudei muito sobre comportamento humano, sobre pensamento, sobre mente, e eu nunca encontrei nada tão simples quanto os pensantes. Se você encontrar, Cláudia, alguma coisa legal assim também e quiser dividir comigo, é bem-vindo, tá? Os 6 Chapéus do Pensamento, Edouard de Bono. Ótimo, achei um livro dele. Ah, que legal que você achou um livro dele. É fantástico. E é caro, né? Todos esses livros e todos os cursos na área de coach ainda é muito caro. Ainda é pouco acessível pelas pessoas, porque a PNL e os estudos de comportamento humano, gente, ele é muito recente. A PNL, por exemplo, ele tem só 60 anos de estudos mais profundos, entendeu? Por que a profissão coach ela é muito nova? Porque a gente ainda não tem muita base científica. Agora que o Anthony Robbins está muito parceiro de Harvard e está junto com os caras desenvolvendo mais coisas sobre pensamentos, sobre inteligência emocional e tudo mais. Os Estados Unidos está mais avançado, sim, do que o Brasil e do que a Europa também. Na Europa quase não se fala muito de coaches, eu vou muito para lá e quase não se fala. Quem leva
os cursos de coach para lá é o Anthony Robbins. E olha que coisa interessante, tá? Quem inventou mesmo, de fato, a programação neurolinguística, vocês não vão acreditar, foi Freud e Jung. Isso, sei lá, na década, nem me lembro a década, mas há muitos anos atrás. E, tipo, Freud falava muito da parte da neurociência, ele falava muito do comportamento em cima da neurociência. E o Freud falava muito do comportamento, dos sentimentos. Então, Freud começou a explanar mais, Jung começou a explanar mais sentimentos. E Freud dizia assim para ele, não, cara, a gente não pode ir por essa linha, porque a gente vai perder credibilidade. Naquela época não podia falar muito de sentimento, tinha que provar, tinha que ter ciência. Mas os dois acabaram brigando no meio do caminho, dos estudos dos dois. Então, o que Freud fez? Ficou só com a neurociência e Jung ficou com a parte mais comportamental do negócio. Tanto que Jung ficou meio holístico, sabe? Assim, uma coisa meio terapêutica. E ele não teve muita credibilidade por isso. E eles, antes deles brigarem, eles foram para os Estados Unidos levar os estudos deles sobre mente e comportamento para um cara lá nos Estados Unidos, para um grupo de médicos dos Estados Unidos, e esse grupo de médicos pegou as ideias deles, dos dois junto, e colocou o nome de programação neurolinguística. Então, os créditos hoje, se você for perguntar quem que inventou a PNL, quem que inventou a programação neurolinguística, vocês vão falar de Blunder, Glindle, Deborah Bacon, todos os americanos que começaram a desenvolver e trazer muitas pesquisas em cima disso, mas de fato saiu da Inglaterra, saiu da Europa. Por Freud e Jung brigarem, não concluíram os estudos deles, eles perderam para os Estados Unidos. Os americanos foram lá, pegou o conceito e transformou o conceito num estudo e num ensino, e hoje todos os créditos são americanos. E tanto que os Estados Unidos está muito mais avançado quando se fala de inteligência emocional, quando se fala de comportamento humano. Lá hoje eles já têm coach, a última vez que eu estive lá, eles já têm coaches trabalhando a parte de ciência junto com a cura. Então, eles vão para os hospitais e, através de pensamentos, através de meditação, ajudam já as pessoas a se curarem, através de placebo também, se curarem de doenças gravíssimas como o coach. Já tem implantados coaches dentro dos hospitais americanos. Quando que isso vai chegar aqui, né? Enfim. E é muito caro por isso, porque é tudo muito novo. Então, as pessoas, os cursos que eu fiz e que eu faço, são realmente muito caros. O último curso que eu fiz na Inglaterra foi muito caro. Eu paguei em libras. Por quê? Porque a gente... E os que eles estão dando aqui no Brasil está banalizado, tá? Coach no Brasil está banalizado. Por quê? Um ou outro coach foi para os Estados Unidos, pegou essa técnica que o Tony dá lá, veio para cá e fica assim, formando coaches em um final de semana. Pega, ensina lá 3, 4 técnicas de coach num final de semana, dá um diploma para o cara e fala assim, você é coach e sai tratando de pessoas. Não é assim. Eu passei pelo menos 4 anos da minha vida só estudando, só entendendo o comportamento humano, só estudando muito sobre tudo isso aqui. A gente tem que ter uma propriedade muito grande quando se fala de comportamento humano, mais do que isso. Está se falando de pessoas, estamos falando de sentimentos de pessoas e isso é muito sério. Não é qualquer pessoa que está apta e capacitada para fazer um coach bem feito. Por isso a gente vê aí tantos coaches que dão resultado e tantos coaches que não dão resultado e sai muita gente aí falando mal do processo. Mas o processo é muito legal e ele traz muita evolução, sim. Gente, vocês entenderam isso? Não tem dúvida nenhuma, vocês vão prestar atenção dentro do diálogo interno de vocês, o que acontece na mente de vocês a partir de hoje. Vocês têm material para ter essa consciência, tá? Então, passa, próximo. Se não tem dúvida, eu vou seguir. Vou seguir porque está acabando, né? Eu quero que vocês... Agora a gente vai começar a sedimentar todo o nosso conhecimento, tá? Tudo que vocês vão aprendendo aqui, o nosso cérebro, ele responde a estímulos, tá? Todo estímulo que você dá para aquele cérebro, pensamento é um estímulo. Quando você pensa em coisa ruim, você está estimulando o seu cérebro a gerar sentimento ruim.
Então, eu vou dar estímulos para o cérebro de vocês agora. Eu quero que vocês assistam, esta semana, um filme chamado Poder Além da Vida. Ok? Após assistir esse filme, eu quero que vocês façam um relatório para mim, analisem o diálogo interno que vocês vão ter daqui para frente, ou que tiveram, ou lá no meio do filme, meu eu tal pensou assim, eu pensei assim, o que é lixo mental, o que é pensamento que a mente chama mente porque ela mente. Se eu passar um exercício para vocês agora, vou passar, tá? Vocês têm lápis e caneta aí na mão? Me deixem saber. A Mônica tem. A Alessandra tem. Quem mais tem? Cláudia, você tem. Rodolfo, você tem. Sim, sim. Então agora, nesse momento, eu quero que vocês escrevam nesse papel aí, pegando. A hora que você tiver com ele na mão, você me fala, tá, Rodolfo? Pega aí, a gente espera. Vocês vão pegar essa caneta e esse papel e vocês vão escrever. Rodolfo, já tem? Vamos fazer assim, tá, gente? Toda a minha aula tem já tem. Tem um lápis e alguma coisa para vocês anotarem, porque eu dou bastante exercício para vocês treinarem. Agora, nesse momento, escrevam aí nessa folha qualquer palavra, qualquer uma que venha na sua cabeça, vai. Escreve aí. Qualquer palavra, sabe? Deixa vir. Qualquer palavra que venha na sua cabeça. Escreveram? Tá bom já. Agora, escrevam aí para mim essas palavras. Coragem, vida, tenho, paz. Vamos lá. Desafio, meta. Que mais? Só foi uma palavra? Falei várias palavras. Vontade, motivação, força. Nessa ordem aí. Olha só, essas palavras, a maioria delas ela tem um contexto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desafio é uma coisa, vontade é outra, motivação é outra. Que mais que escreveram aqui? Você entendeu, Cláudio? A nossa mente chama mente porque ela mente. O estímulo que você der, ela vai trazer. Tipo assim, o que tem a ver desafio com vontade? O que tem a ver vontade com motivação? Não tem uma lógica. A mente chama mente porque mente. Ela vive aleatoriamente. Aquilo que a gente estimular é o que ela vai entregar. Alguém mais escreveu outras palavras? E aí, Mônica? Tipo assim, força, às vezes vem coragem, mas tipo assim, o que tem a ver força com coragem? Vocês entenderam que a mente chama mente porque ela mente? Ela é um sistema randômico, assim, bobo. Quer ver? Outra coisa. Não pensem de forma alguma, não pensem, tá, gente? Eu vou pedir para vocês não pensarem de forma alguma numa maçã preta. O que vocês pensaram? Que imagem vocês viram dentro do cérebro de vocês? Sucesso, dinheiro, prosperidade, paz, felicidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei maçã, não pense na maçã preta. E veio uma imagem na cabeça de vocês, mas eu falei para vocês não pensarem. Por que vocês fizeram isso, gente? Eu não disse não pense. Mas eu não falei para não pensar? Como assim? Eu falo, não pensem de forma alguma numa maçã preta. E por que vocês estão me falando aqui que vocês pensaram numa maçã podre, pensaram na maçã preta? Como assim?
Porque o cérebro de vocês conhece a maçã e conhece a cor preta. Então, quando eu falo, não pense numa maçã preta, o que ele faz? Ele conhece a maçã, ele conhece a cor preta, ele une as duas e cria a imagem, porque a mente, ela só cria o estímulo. Mente chama mente porque mente, ela só cria o estímulo que ela recebe. Se vocês pensam negativo, vocês não estão dando um estímulo negativo e criando situações negativas. Faz sentido para vocês isso? Faz, né, gente? Tudo bem. Olha só. Então, hoje, essa semana, vocês têm até... A nossa próxima aula é na quarta-feira. Então, vocês têm até terça-feira para me entregar um relatório do eu do chapéu, dos chapéus de vocês, tá? Primeiro, vocês vão assistir esse filme, Poder Além da Vida. Acabou de assistir o filme, ou no outro dia, mas depois de assistir o filme, vocês vão fazer um relatório para mim. Como que é esse relatório? Não é assim, o eu do chapéu preto faz isso e não sei o quê. O eu do chapéu vermelho faz isso e não sei o quê. Não. O relatório é assim, eu me vi tendo pensamentos do tipo do chapéu preto, aconteceu isso, 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 isso. Eu vi a minha esposa agindo com o chapéu vermelho, aconteceu isso, isso, isso. Eu percebi o chapéu branco agindo em mim. Eu percebi todos os chapéus acontecem na nossa mente todos os dias, tá? Todos os dias ele acontece na nossa mente. Então, a gente percebe ou não. A partir da aula de hoje, vocês já têm o conhecimento desses eus pensantes, tá? Então, vocês vão se autoanalisarem, vocês vão perceber acontecendo e vão me relatar. Fechado? Até quarta-feira eu espero o e-mail de vocês. Rodolfo falou assim, difícil é controlar a mente. Então, gente, não é. É difícil controlar a mente quando a gente não sabe como ela funciona. Quando a gente começa a entender como a gente funciona, o que passa dentro da gente, você tem o poder da decisão. É você que escolhe ou não pensar negativo quando você conhece por que você está pensando negativo. É uma escolha. Entendeu? Tudo na vida da gente é uma escolha. Nós somos tomadores de decisões a todo momento. A gente é tomador de decisão. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente está tomando decisão. E a gente está tomando decisão se baseando no sentimento e não sabe disso. A gente decide o que a gente vai vestir, a gente decide o que a gente vai comer, a gente decide tudo na nossa vida. Eu sei que tem uma pessoa aqui que quer emagrecer. Olha só, você só não emagreceu ainda, ou não emagreceu tudo o que você queria, ou está sendo difícil para você, porque tem algum sentimento latente dentro de você que não te permite a ter escolha. Não está te deixando a escolher. Você tem que identificar que pensamento e que sentimento que é esse que não está te deixando escolher alimentos mais saudáveis ou escolher ir para academia. É uma escolha. Não ir para academia é uma escolha. Algum pensamento está te dando um sentimento que está te dando a ação de não ir. Nós somos tomadores de decisões. Euzinha aqui, que vos fala, sou uma ex-gorda. Tem a imagem aí para mostrar para eles? Não, né? Eu vou preparar para vocês a imagem. Eu tenho uma foto que foi uma das poucas fotos que eu tenho como gorda, porque eu não me permitia tirar foto. Mas nessa foto eu tô com uns 10 ou 12 quilos a menos já do que eu tô na foto. Ali eu já tô mais magra, mas porém ainda assim eu estou gorda. E hoje eu peso 57 quilos. As minhas decisões e saber o porquê que eu engordei daquele jeito, porquê que eu não... Vou contar para vocês a história. A gente tá com um tempinho, quase não, né? Já estouramos nosso tempo, mas eu vou só contar essa história. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, tá? Muito pobre mesmo. A nível, eu sou a segunda filha de 4 irmãos. A nível de não ter tênis para ir para a escola para fazer educação física. E eu me lembro, e é assim, ó, é a minha irmã mais velha, a Márcia, depois sou eu, depois é a Mari e depois o Júnior. Então é tudo escadinha. Meus pais tiveram assim, um atrás do outro. Eu e a Márcia, nós temos exatamente 1 ano de diferença. E chegou um determinado, acho que foi na minha segunda série. Eu estava na segunda e ela estava na terceira série.
E a gente fazia educação física em horários diferentes, porque eu estava numa série e ela estava em outra série. Aí, nós tínhamos um tênis, gente, para ir para a escola, que quando a gente ia de chinelinho, havaiana mesmo no inverno, e quando tinha educação física, a gente calçava junto, porque criança, até uma certa idade, calça o mesmo número. E a gente tinha um tênis só. Só que era muito legal, porque o dia que eu tinha educação física, ela não tinha. E o dia que ela não tinha, eu tinha. Então, casava, dava tudo certo, a vida acontecia. Num determinado ano, ela repete de ano e ela vem para a mesma série que a minha. Olha aí, estão vendo? Aí eu já estava 10 quilos mais magra, que eu me permiti tirar essa foto, mas eu quase não tirava foto. E eu, do lado sou eu hoje. E o que aconteceu? Aí ela não podia, a gente caiu na mesma sala e nós tínhamos que decidir quem é que ia fazer educação física. Naquela época, a educação física não repetia de ano, mas contava lá os seus pontos. E a gente tirava no par ou ímpar, quem ganhasse ia. Uma criança de 7 ou 8 anos, que eu não me lembro exatamente quanto eu tinha, o que ela mais quer é fazer educação física. Ela tem muita energia, ela quer gastar aquilo na escola. Ela quer ir para a escola e fica contando os dias para ter educação física. E quando eu ganhava, que era a minha vez de ir para a educação física, era um sofrimento para minha irmã. Ela chorava, ela sofria com aquilo, ela dizia que a professora ia repetir ela de ano, era um drama. E aquilo me deixava meio mal, sabe? Assim, eu ficar feliz com a tristeza dela, não sei o que. Aí chegou um determinado dia que eu falei, quer saber? Eu não gosto de educação física. Eu não vou mais fazer educação física. Você pode ir todas as aulas, não repete mesmo, eu não vou nunca mais. E eu tinha que fazer alguma coisa nas aulas de educação física, eu ia para a cantina. Fazer o quê? Comer. E dali para frente eu comecei a ser uma adolescente gordinha, a ser uma adulta gordinha, e eu me mantive bem gorda até os meus 24 anos de idade. Foi quando eu fui estudar coach e foi quando eu descobri que eu engordei porque eu decidi que educação física não era bom, atividade física não era bom, comer na cantina me trazia felicidade e paz. Então, comida para mim era sinônimo de paz, de tipo assim, não vai ter ninguém falando no meu ouvido que não fez educação física e chorando, não sei o quê. Então, eu associei comida à paz, à tranquilidade. Então, quer paz? Come, né? Tá nervosa? Come. Tá triste? Come. A partir do momento que eu descobri o porquê que eu gostava tanto de comer, eu encontrei a raiz do problema, eu encontrei a fonte do problema. Aí eu descobri que eu tinha que gostar sim de atividade física e que aquilo não era uma questão de estética, era uma questão de saúde. E quando eu fui para a academia, um gordinho não se sente bem na academia, porque todo mundo lá gosta de estar lá, então a maioria é magro. E eu me sentia um peixe fora d'água. E todas as vezes que eu estava lá, eu ficava pensando assim, poxa, eu tenho que ir para aquele lugar. Aí eu lembrava da minha decisão, que eu queria ser magra, eu tinha decidido ser magra. Aí a minha mente falava, tem, se você quer ser magra, se você quer ter saúde, lá é o lugar que você vai encontrar isso. E aí eu ia assim, muito chateada, muito triste e com raiva. Não gostava de ir para academia. E aí, até que um dia que eu pensei assim, já era coach, já estava estudando comportamento humano, eu falei, eu vou fazer a psicologia reversa. Todas as vezes que eu estiver aqui, eu vou fazer, é como se fosse um mantra na minha cabeça. Isso aqui é muito bom. Eu gosto muito disso. Isso me faz muito bem. A academia é tudo. O meu corpo vai ficar do jeito que eu quero. E malhava, e fazia. E o mantra na cabeça. Eu gosto, é bom, faz bem para minha cabeça, faz bem para o meu organismo. Eu tô emagrecendo, tá indo, tô fazendo, até que um dia eu acreditei naquilo e hoje eu sou louca por academia. Eu adoro. Eu condicionei a minha mente a gostar daquilo. E ela gosta de verdade, viu, gente? Eu vou pra academia porque eu adoro. Eu adoro puxar ferro, eu adoro malhar. Eu condicionei a minha mente. Eu fiz ela gostar daquilo. Quanto mais ela negava, é como se fosse um mantra. Eu quero, isso pra mim, eu vou fazer, eu vou ficar. O meu corpo vai ser do jeito que eu quero. E ele até, olha, eu nunca imaginei. A única plástica que eu fiz na vida foi a prótese de mama, porque aí não tem muito jeito. A gente emagrece, o negócio cai mesmo. Mas foi a única que eu fiz. O resto do meu corpo, ele é fruto de academia. Ok? Por hoje é só, equipe Dolphins 2. Vocês têm alguma dúvida? Sim, tem dúvida, Mônica? Pode falar. Entenderam o exercício? Entenderam a atividade?
É, Cláudia, minha história é uma história de muita conquista e muita batalha e muito esforço, e eu me orgulho muito disso. O filme, Mônica, você acha na internet? A Netflix tem o Poder Além da Vida? Não. Na internet, acho que você encontra. Ó, a galera lá vocês estão ainda no outro grupo grande, né? Eles têm todo esse filme. Se vocês pedirem lá, eles colocam o link para vocês. Todos os filmes que eu vou dar aqui, eles têm. Eles já acharam, já se viraram entre eles. E eles dão. Pede lá, fala, gente, alguém tem o link do Poder Além da Vida? Eles vão botar lá para vocês, com certeza. Mas na internet deve ter. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Olha lá, já temos aqui. YouTube. Isso não. Cláudio, um fazedor mesmo, hein? O Cláudio, eu gosto de gente fazedora, sabe? Os fazedores são os que mais vão. Adoro isso. Cláudio, você é um fazedor. Existem 3 tipos de pessoas, tá? O número 1, que eu chamo assim, é os festeiros. Os festeiros, eles são cheios de oba-oba, quando sabe de eles estão sempre querendo fazer curso, estão sempre querendo fazer network, são festeiros. Eles falam muito e agem pouco. O segundo tipo de pessoa, eles são estudiosos. Eles estudam, eles fazem todos os cursos direitinho, eles são caxias e anotam tudo e fazem tudo, só que na hora de praticar, não praticam nada, porque eles nunca se acham bons o suficiente. Esses são os estudiosos. Eles estão sempre estudando e nunca põem, são muito chapéu verde, nunca põem na prática. E os fazedores, eles saem fazendo. Faz muita cagada, faz muita merda, mas aprende tanto com o erro, porque eles fazem, eles não procrastinam, tem que fazer, eles fazem. E você, Cláudio, provavelmente é um fazedor. Tipo, às vezes o fazedor, ele suja um pouco a mindset dele, porque muitas vezes ele erra, mas ele erra porque ele está tentando, ele está fazendo. Eu prefiro fazedores do que qualquer outro tipo de pessoa, porque a gente aprende realmente com os nossos erros. A gente só precisa regular um pouco isso para errar menos, mas os fazedores, eu falo que o mundo pertence aos fazedores, tá, Cláudio? Provavelmente você é um fazedor. Muito bem, Mônica, você também foi uma fazedora, foi correndo lá fazer. Isso bem, muito bem. Gosto de fazedores. Os fazedores são os donos do mundo, gente. Gente, a aula de hoje acabou, tá? Eu botei uma frase aí, ó. Retire o lixo mental. Ele atrapalha o que realmente importa, que é o aqui e o agora. O lixo mental são as coisas que a nossa mente fica falando a todo momento. Depois desse filme, vocês vão entender muito bem o que é um lixo mental, tá? Boa semana para vocês. Me entreguem essa tarefa, por favor, até terça-feira de manhã, porque daí eu tenho o dia todo para ler, porque a nossa aula é na quarta. Tá bom? Até terça-feira, no máximo. Quem quiser entregar antes, pode entregar. Até prefiro que não fica muita coisa acumulada para eu ler no dia da nossa aula e eu preparo melhor a nossa aula. Gente, muito obrigada. E tenham uma boa semana. Nossa aula acabou. Eu que agradeço. Ok, já tem o filme para o feriado. Muito bem. Que bom, Cláudio. Fazedor. Fazedor já vai assistir amanhã. Valeu, galera. Fui. Tchau. Até a próxima aula. Até quarta-feira que vem.